Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e essa é a nossa aula 1 da disciplina Mecânica dos Sólidos. Nessa aula nós vamos iniciar com os conceitos básicos referentes à mecânica dos sólidos, observando os conceitos referentes à lei de Newton para dinâmica. Vamos observar como trabalhar com as grandezas em função das suas unidades no sistema internacional e também elaborar de forma construtiva a maneira com a qual você deve equacionar as questões referentes à mecânica dos sólidos. Vamos ver? A mecânica representa o ramo das ciências físicas que trata do estado de repouso ou movimento de corpos quando estes estão sujeitos à ação de uma força. Em geral, podemos dizer que a mecânica ela é subdividida em três áreas, o que chamamos da mecânica dos corpos rígidos, a mecânica dos corpos deformáveis e a mecânica dos fluidos. A mecânica dos corpos rígidos ela se divide em duas áreas, a chamada mecânica estática e a mecânica dinâmica. A estática trata do equilíbrio dos corpos, ou seja, aqueles que estão em repouso ou em movimento com uma velocidade constante, ou seja, com uma velocidade na qual o seu módulo, a sua direção e o seu sentido não vai ser alterado. A dinâmica preocupa-se com o movimento acelerado dos corpos. Os princípios da estática desenvolveram-se na história há muito tempo, porque podiam ser formulados simplesmente a partir das medições de geometria e de força. Podemos observar que quando falamos das grandezas físicas, observamos que tais grandezas físicas e determinados conceitos são importantes para que você possa entender as demais grandezas que são originadas a partir delas. Quando falamos do comprimento, podemos dizer que o comprimento ele é usado para determinar a posição de um ponto no espaço e, dessa forma, descrever o que chamamos as dimensões de um sistema físico. Então, é muito importante a ideia que nós temos referente ao comprimento. Quando falamos de tempo, falamos exatamente de quê? Do que entendemos como sendo a sucessão de eventos que estão ocorrendo exatamente em um determinado intervalo. A massa ela representa a medida ou a quantidade de matéria, certo? De um determinado corpo, certo? E ela é usada para comparar a ação de um corpo com a de outro. Então é muito importante o conceito de massa. Quando falamos de força, falamos exatamente de que? Simplesmente do que representa um empurrão, um puxão, uma atração, uma compressão, agindo exatamente em que? Em um corpo. Então esses conceitos dessas grandezas, comprimento, tempo, massa e força, é muito importante para que a gente possa começar a entender os conceitos básicos da mecânica. Vamos então falar do que vem a ser uma partícula. Na verdade, quando falamos de uma partícula, podemos admitir que a partícula ela representa, na verdade, um corpo de massa, certo? Onde suas dimensões podem ser desprezadas. Então, quando eu falo de uma partícula, quando eu falo de um ponto material, eu quero simplesmente dizer que é um corpo que possui evidentemente massa, porém as suas dimensões em relação aos referenciais eles podem ser o que? Desprezado. Porém, quando falamos de um corpo rígido, nós podemos dizer que um corpo rígido ele pode ser considerado como a combinação, a associação de um determinado número de partículas que permanecem a uma distância fixa uma das outras, tanto antes como depois da aplicação de uma carga ou mesmo depois de um determinado movimento. Então, esta é a ideia muito importante que nós devemos ter na mecânica quando podemos diferenciar um corpo, sendo esse corpo uma partícula ou um ponto material ou simplesmente o que nós chamamos de quê? De um corpo rígido. A força concentrada, ela representa exatamente o efeito de uma carga que supostamente age em um ponto do corpo. Então, você vai observar que nós podemos dizer que a força concentrada, ou também, olha você, conhecido como força pontual, é exatamente o efeito de uma carga
que ela vai estar agindo exatamente em um ponto fixo de um corpo. Então, esses conceitos são importantes para que a gente possa, na verdade, estabelecer determinados critérios, tanto para a mecânica dos fluidos, como para a mecânica de um corpo rígido, como exatamente para a mecânica dos sólidos. Então vamos observar, certo, que a nossa mecânica ela se baseia exatamente no que chamamos das leis de Newton. Então as leis de Newton para a dinâmica, ela nos diz o quê? A lei de Newton, ela fala da nossa primeira lei de Newton. Quando eu falo da primeira lei de Newton, eu quero dizer que a primeira lei de Newton afirma que se um corpo, olha só, ele se encontra em equilíbrio, então vamos falar desse corpo aí, por favor, como sendo, certo, um corpo pontual. Eu posso dizer que a força resultante dele é igual a zero. Perfeito? Então, se eu quero dizer que esse corpo pontual, certo, que essa partícula se encontra em equilíbrio, eu posso dizer que a força resultante é igual a zero. Mas é verdade falarmos que, se eu agora falar de um corpo rígido, eu vou dizer o quê? Que para o corpo rígido estar em equilíbrio, não somente a força resultante tem que ser igual a zero, mas também eu posso dizer que o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Então é muito importante nós observarmos exatamente a condição que nós queremos entender de equilíbrio de um corpo. Se um corpo se encontra em equilíbrio e se esse corpo é um corpo pontual, uma partícula, ou se esse corpo é um corpo rígido. Observando que uma das condições é que a força resultante tenha que ser igual a zero. Mas aí nós vamos observar o que fala a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio da dinâmica. Ele afirma que se um corpo, uma partícula, possui um movimento acelerado, então significa dizer que a sua força resultante é diferente de zero. Obviamente, se a sua força resultante é diferente de zero, eu posso dizer que a sua velocidade ela vai estar variando. Muito bem. E essa velocidade, amigos, ela pode estar variando tanto no seu módulo, como na sua direção, como no seu sentido. Então nós vamos afirmar que devido a essa variação da grandeza velocidade, eu vou ter associado a isso que uma aceleração. Então, a segunda lei de Newton, ela nos oferece o conceito de que se a força resultante de um corpo é diferente de zero, esse corpo se encontra com aceleração. Logo, podemos afirmar que a força resultante corresponde ao produto da massa vezes a aceleração do corpo. Ou, na verdade, eu posso dizer que essa força resultante ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a derivada da velocidade em função do tempo, observando nós que essa grandeza velocidade ela vai estar variando em um determinado intervalo de tempo. Então, esses são alguns conceitos que nós estamos aqui lembrando para que a gente possa, na verdade, entender com muita importância os nossos assuntos que envolvem a mecânica. Mas também nós podemos falar da terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Então, a terceira lei de Newton ela afirma que se há uma força de ação, obviamente no mesmo instante, no mesmo momento vai existir uma força de reação. Observando que a força de ação e reação são forças de mesmo módulo, são forças de mesma direção, porém em sentidos opostos. Mas é importante observar que a ação e reação ela age em corpos diferentes, ou seja, se a ação age no corpo A, a reação age no corpo B, e assim por diante. Então é muito importante nós verificarmos que essa relação ela é válida e essa relação ela traz uma magnitude, uma importância muito grande no que nós vamos entender referente à mecânica. Agora, observamos todos que quando falamos das grandezas físicas, olha bem, vamos observar que essas grandezas físicas elas possuem o que? Unidade. E essas unidades elas podem estar expressas em um determinado sistema. E um dos sistemas que nós trabalhamos é o conhecido Sistema Internacional de Unidade. O Sistema Internacional de Unidade, certo, é uma versão moderna do sistema métrico, certo, que obteve aceitação mundial. Nós podemos dizer que se eu estou trabalhando no sistema internacional, a unidade de comprimento ela deve ser em metro, a unidade de tempo tem que ser em segundos e a unidade de massa em quilograma.
E evidentemente, como a força ela é o produto da massa vezes a aceleração, então podemos dizer que a força será quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que o Newton. Então, quando eu falo do Newton, um Newton, certo? Obviamente em homenagem a esse grande físico Isaac Newton, eu posso dizer que o Newton é sim a unidade de força. E o Newton ele representa exatamente uma força, certo? Capaz de pegar um corpo de massa 1 kg e produzir nele uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então essa é na verdade o que as unidades das grandezas comprimento, tempo, massa e força no nosso sistema internacional. Mas aí nós podemos verificar que muitas vezes quando nós estamos falando de determinadas unidades de grandeza física, nós podemos trabalhar com os chamados múltiplos e os submúltiplos. Então, nós podemos verificar que muitas das vezes eu tenho uma força de intensidade, de magnitude muito grande e eu preciso expressá-la em função de um chamado múltiplo. Então, eu posso utilizar o giga, posso utilizar o mega, posso utilizar o quilo. Então, observe que quando falo quilo, eu estou querendo falar de 10 à terceira. Quando eu falo de mega, eu estou querendo falar de 10 à sexta. Quando eu falo de giga, eu estou querendo falar de 10 à nona. Então é evidente que se eu falo uma força de 1 kN, eu estou falando de uma força de 10 à terceira Newton. Se eu falo uma força de 1 meganewton, eu estou querendo falar de uma força de 10 à sexta Newton. Se eu falo uma força de 1 giganewton, eu quero falar de uma força de 10 à nona Newton. Mas da mesma forma como nós temos os chamados múltiplos, nós também temos os chamados submúltiplos. Então, quando eu falo dos submúltiplos, eu posso falar do mili, eu posso falar do micro, eu posso falar do nano. O mili é 10 a menos 3, o micro é 10 a menos 6 e o nano é exatamente o que nós chamamos de 10 a menos 9. Então, quando eu falo de 1 milinewton, eu estou falando de 10 a menos 3 newton. Quando eu falo de 1 micronewton, eu estou falando de 10 a menos 6 newtons. Quando eu falo de 1 nanonewton, eu estou falando de 10 a menos 9. Então, aí nós temos alguns dos múltiplos e submúltiplos que podemos utilizar para as nossas grandezas quando expressa no sistema internacional. Ok? Então, você vai observar agora exatamente, certo, a ideia da grandeza-força. Eu posso dizer a você que a força ela é uma grandeza vetorial, perfeito. Se ela é uma grandeza vetorial, então a força ela vai ter que ser expressa por um vetor. E o que é um vetor? Vamos ver? Um vetor é qualquer quantidade física, é qualquer grandeza física que requer uma intensidade, que requer uma direção e também o que? Um sentido. O vetor ele é representado exatamente por uma seta, então você pode observar que dessa forma aí eu estou representando o que eu chamo de quê? Do vetor força, que está agindo exatamente, amigos, nesse corpo, certo? Nesse corpo que obviamente aí é um corpo rígido. Então você vê, no momento que essas correntes estão tracionadas, eu posso dizer que elas estão na verdade transmitindo ao sistema forças. Então, nós podemos observar aí agora, certo? A ideia dessa figura onde nós temos um vetor. O vetor ele tem exatamente aqui, o que eu chamo para vocês de uma intensidade, um módulo. Então ele é dividido aqui em 3 partes iguais, em 4 partes iguais, perdoe-me, onde eu posso dizer que cada uma dessas partes aqui corresponde a uma unidade. Então eu posso dizer que esse vetor P ele tem 4 unidades. Eu posso dizer que esse vetor P ele tem uma origem, ele tem uma extremidade. Eu posso dizer que ele tem uma linha de ação e posso dizer que ele tem um determinado ângulo em relação a um referencial. Então, dessa forma, eu posso estabelecer o que eu chamo de direção, eu posso estabelecer o que eu chamo de sentido e posso também estabelecer o que eu chamo de quê? Do módulo, a magnitude, a intensidade do vetor. Agora, é importante nós verificarmos que um vetor, ele pode simplesmente ser multiplicado por um escalar e dessa maneira eu vejo que
se um vetor é multiplicado por um escalar positivo, sua intensidade é aumentada por essa quantidade. Então, eu vejo que eu tenho um vetor A. Se eu multiplico ele pelo escalar 2, eu vou observar que o seu módulo ficará igual a 2 vezes, será o dobro do módulo que eu tinha. Quando ele é multiplicado por um escalar negativo, ele também mudará o sentido. Então, obviamente, você vai observar que se eu pego um vetor e multiplico ele, olha bem, por um escalar negativo, o que vai acontecer é que, além de alterar o seu módulo, o seu sentido também vai sofrer o quê? Uma alteração. Então, isso aqui são alguns detalhes que nós podemos observar quando multiplicamos um vetor por um escalar. Mas podemos verificar que muitas vezes é importante nós fazermos as chamadas operações de vetores. Então, como vamos operacionar os vetores? Lembrando, sim, que os vetores, eles são grandezas vetoriais, sim. E se eles são grandezas vetoriais, eles têm módulo, eles têm direção, eles têm sentido. Então, somar vetor não é a mesma coisa que somar grandeza escalar. Olha você! Por quê? Porque o vetor ele possui direção, ele possui o que? Sentido. Então, isso aí é muito importante, hein? Podemos verificar na figura dois vetores, o vetor A e o vetor B. Observe vocês que nós vamos fazer aqui o que nós chamamos de operação vetorial, ou seja, nós vamos, na verdade, somar o vetor A e o vetor B utilizando a chamada lei do paralelogramo. Então, para isso, vamos pegar o vetor A e o vetor B e traçar esses vetores tendo uma origem comum. Muito bem. Então, você vai observar que exatamente na origem do vetor A, eu vou traçar o vetor B. Observe na figura, muito bem, que os vetores A e B estão agora com origem comum. Observe que ao traçar o vetor A e o vetor B, eu não alterei em nada as características do vetor A e do vetor B. Eu observo que o vetor A ele continua na mesma direção e no mesmo sentido. Eu observo que o vetor B ele também continua na mesma direção e no mesmo sentido. Então, agora que os vetores estão origem com origem, eu vou simplesmente traçar uma linha paralela ao vetor B, olha bem, paralela ao vetor B, passando na extremidade de A. Então, observe que esta linha que eu tenho aqui é uma linha paralela a B, passando na extremidade de A. A mesma coisa agora eu vou fazer em relação ao vetor A. Eu vou passar uma linha paralela ao vetor A, passando na extremidade B. Eu observo que essas linhas elas se interceptam nesse ponto P. Então agora eu vou simplesmente ligar as origens dos vetores A e B a esse ponto P. E ao ligar exatamente a origem dos vetores A e B ao ponto P, eu vou encontrar exatamente aqui o vetor R. Olha que interessante. Então eu posso dizer para vocês que nesse caso o nosso vetor R ele corresponde à soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Então aqui eu estou traduzindo exatamente o que eu chamo da lei do paralelogramo para operação de vetores, para uma adição vetorial. Então eu verifico que o vetor R, esse vetor, ele é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B. Então, essa operação vetorial, ela nos permite achar o vetor resultante devido à soma de dois vetores. Mas nós agora podemos exatamente observar o que eu vou chamar, certo, da operação vetorial, da adição de vetores, através da chamada regra do triângulo, ou também conhecida como regra do polígono. A regra do triângulo e regra do polígono, ela diferencia da regra do paralelogramo, pois com esta regra eu posso somar dois ou mais vetores. Então, observe, eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. Nós agora vamos fazer dessa forma. Na extremidade do vetor A, eu vou simplesmente agora traçar o vetor B. Então, você observe que eu tenho o vetor A, olha só você, com sua mesma direção, sua mesma intensidade, seu mesmo sentido. E na extremidade de A, eu vou traçar o vetor B perfeitamente. Então, ó, tracei aqui o vetor B, mantendo sim a sua direção original do vetor B e o seu sentido.
Nesse exato momento agora, eu vou ligar a origem do primeiro vetor, que é o vetor A, à extremidade do último vetor, que é o vetor o quê? Que é o vetor B. E dessa forma eu passo a ter esse segmento de reta, sim, que vai ser o quê, amigos? O meu vetor R e o meu vetor resultante. O meu vetor resultante, sim, da soma de quem? Do vetor A mais o vetor B. Observe você que essa soma do vetor A mais o vetor B, ele representa exatamente uma situação tal onde eu posso dizer que tanto faz eu somar o vetor A mais o vetor B, como somar o vetor B mais o vetor A, eu tenho o mesmo vetor. Então eu tenho aqui exatamente o que eu chamo de uma regra comutativa. Então eu posso dizer que se eu somar, vamos ver, o vetor B mais o vetor A, eu vou encontrar quem? O vetor R. Então, aqui eu estou utilizando, juntamente com vocês, o que eu chamo de quê? Da regra do triângulo, muito bem, para soma dos vetores A e B. Então, amigo, você vai observar que nós também podemos fazer o que nós chamamos de uma operação vetorial conhecida como subtração. A subtração, na verdade, ela nada mais é, olha só você, do que uma soma. Sim, claro. Se eu quero o vetor R', onde o vetor R' é o vetor A menos o vetor B, eu posso dizer que essa operação vai ser o vetor A mais o vetor menos B. Opa! Olha você, olha você. E o que é o vetor menos B? Muito bem. O vetor menos B é, na verdade, a multiplicação de um escalar, certo? Vezes o vetor B. Eu posso dizer que o vetor menos B é a multiplicação, certo? Do escalar menos 1 vezes o vetor B. Observe que se eu multiplico um escalar, certo, pelo vetor, e se esse escalar é negativo, o que eu vou fazer é mudar o seu sentido. Então, olha só, amigo, utilizando aqui a regra do paralelogramo, eu tenho o vetor A. Quem vai ser o vetor menos B? Muito bem, vai ser o vetor B, porém com sentido oposto. Então, vetor B com sentido oposto. Tracei aqui as retas paralelas a cada um dos vetores e encontrei sim o vetor R. Então, observe que esse vetor R, ele é o nosso vetor resultante de quem? Da operação A menos B. Mas eu também posso fazer com a regra do triângulo do polígono. Então, traço o vetor A. Na extremidade A eu traço o vetor menos B. E aqui eu vou encontrar o nosso vetor R. Olha só você, olha só você. Esse vetor R aqui é exatamente o vetor, certo? Que eu posso dizer que corresponde ao vetor A menos o vetor B. Então, o que nós temos nessa figura é uma operação vetorial conhecida como subtração de vetores. Então, todo esse nosso conhecimento é um conhecimento para a determinação da força resultante. Vamos observar que no nosso estudo da mecânica, olha só, da mecânica dos sólidos e também da mecânica do corpo rígido, é muito importante nós sabermos